Em toda geração nova, vários Pokémon novos são apresentados pra gente e, consequentemente, várias pessoas se referem a esses novos Pokémon como Pokémon da região onde eles são introduzidos, como Pokémon de Kanto, Johto, Hoenn, qualquer uma de acordo. Mas a real é que, desde o começo, o pertencimento desses mesmos Pokémon a essas regiões comentadas são no máximo questionáveis. No vídeo de hoje, nós vamos comentar sobre esses casos, falar sobre os Pokémon que foram introduzidos durante uma geração, mas que, na verdade, não são de lá. Além de também olharmos de onde eles devem ser. Primeiro vamos explicar um pouquinho mais sobre a premissa. Existem Pokémon que naturalmente não são encontráveis na mesma região que eles são mostrados pela primeira vez, como por exemplo o Beldum. Ele não pode ser encontrado em Hoenn, mas o riquinho do Steven, ele tem um e te dá um de presente. Por isso a sua existência é apresentada nessa região, embora ele em si não é dali. Em contraponto, o Gible, ele é um Pokémon que foi lançado em Sinnoh, mas ele já foi mencionado ser de uma região quente. Então sua origem ser de Sinnoh, uma região que é baseada em Hokkaido, é uma região que é muito fria, e Sinnoh em si é uma região muito fria, é provavelmente algo que aconteceu depois. Ele migrou para lá, com ele não sendo natural dali. Nesse vídeo, a gente vai focar muito mais em olhar para esses Pokémon que não são encontráveis na sua região de apresentação. E não vamos nem olhar esses outros que a gente já sabe que não são de uma região, mas eles são encontráveis lá também. Tudo isso pra gente pensar na origem deles, de que região eles realmente são. E vamos fazer isso olhando para as regiões onde eles são encontráveis naturalmente na natureza. E, assim, de verdade, a única coisa 100% canônica nesse vídeo aqui é que eles em si não são Pokémon dessas regiões por não aparecerem naturalmente nelas. O resto é tudo conjectura. Para começar, vamos falar da primeira região de Pokémon porque ela começa a marca sobre esse tópico muito bem. Já que desde o começo, Pokémon que não são de uma região, mas são presentes nessa sua Pokédex, existem. E em Kanto, por exemplo, nós temos tipos diferentes desses Pokémon de fora sendo apresentados aqui, de maneiras diferentes. Primeiro, os Pokémon trocáveis, Jynx, Lickitung, Mr. Mime, Farfetch'd, são todos Pokémon impossíveis de serem capturados nessa região nos seus jogos originais, mas que são obteníveis por troca com alguns treinadores que estão aqui. Eles, obviamente, não são daqui. Em Pokémon sempre foi bem comum de treinadores e NPCs serem de regiões diferentes da região que você está. Sempre tem alguém viajando por aí, e isso é frequentemente mostrado. Então, a possibilidade desses NPCs serem pessoas que se mudaram pra Kanto por qualquer motivo é bem alta. E assim, talvez eles queiram trocar esses Pokémon que aqui são raros, mas que talvez todos eles sejam Pokémon comuns nas suas regiões de origem. Essas que inclusive vamos falar mais tarde sobre quais eu acho que são. Dentre esses específicos que eu comentei, eu sei que vão falar sobre o Lickitung, porque ele em Pokémon Blue, ele lá é encontrável em um lugar. Mas nós temos que lembrar que, às vezes, algumas coisas de gameplay, eles quebram a ideia original da criação. É só pensar em como alguns Pokémon exclusivos de versão lançado em uma geração são mantidos como exclusivos de versões em outras. Como se o motivo dessa exclusão deles de um jogo continuasse para além da lei. Isso é algo de gameplay mais do que da ideia original da criação. Mas, dito isso, o próprio Lickitung, ele é encontrado em um outro lugar que não quebra nada nessa lógica de como ele funciona, já que o Pokémon fica encontrável na Safari Zone, que em si é outro lugar pra gente comentar nesse vídeo. A Safari Zone, como o próprio nome já disse, é uma área pra fazer safari, então é basicamente um zoológico no mundo Pokémon. Por isso, alguns Pokémon de Kanto são exclusivos daqui, sendo Pokémon que naturalmente não existem na região aqui em específico que a gente tá comentando Kanto, mas que foram colocados pra servir algum propósito específico. Com isso, Rhyhorn, Exeggutor, Kangaskhan, Taurus, Scyther, Pinsir e em parte Chansey são Pokémon de fora mais encontráveis e capturáveis na região de Kanto. Só que somente, especificamente, numa área montada para eles se ambientarem. A Chansey muda isso um pouco depois, mas todos são Pokémon que claramente, tematicamente, são baseados em animais de países diferentes. Por exemplo, é só olhar um Kangaskhan, ele é claramente baseado em um canguru que não é natural do Japão e sim da Austrália. Além disso, Rhyhorn provavelmente vem de uma região que vai ser baseada em qualquer país na costa leste da África até o seu sul. E Exeggutor, no Havaí. Ele literalmente veio do Havaí. Então, Alola. Então, alguns dos Pokémon têm origens em outras regiões, já vistas e outras que ainda não conhecemos, mas todos, claramente, são de fora. E assim, o Taurus é um exemplo que na real é de um lugar mais próximo do que parece. Em Johto nós temos Miltank, o Pokémon que pode ser visto como contraparte do Taurus, e nessa mesma rota onde encontramos um, encontramos o outro, possivelmente fazendo do Taurus um Pokémon de Johto. E ele não é o único de Kanto assim. Lapras é um Pokémon que recebemos de presente em Kanto, também é encontrável naturalmente aqui na região, assim como Jynx, Farfetch'd, Lickitung, Dratini, Pinsir e Scyther.
E o contrário também é bem comum, de Pokémon originalmente de Johto ser na verdade encontrável em Kanto. Claro, 2 anos se passaram e esses Pokémon só apareceram depois, mas nesse meio tempo, Houndour, Murkrow, Slugma, todos se tornaram habitantes de Kanto. E disso tudo vem a parte interessante, todos os 3 eles podem ser Pokémon que vieram para essa região depois, sendo naturais ainda de um outro lugar. Como por exemplo, o Slugma é muito mais lembrado por ser um Pokémon natural em Hoenn do que por onde ele é encontrado em Kanto ou Johto. Então, quem sabe ele não veio de lá? Enquanto isso, os outros 2, eles são Pokémon muito parecidos com outros Pokémon habitantes dessa região onde eles são encontrados em Kanto. O Houndour, ele parece uma corrupção do Growlithe, uma versão sombria, assim como o Murkrow é uma corrupção do Spearow. Então pode ser que várias evoluções ocorreram com essa nova tipagem de acordo com algumas coisas. A gente de verdade não sabe quanto tempo demora para uma espécie nova surgir no mundo Pokémon. No mundo dos monstrinhos poderosos, pode ser que esse processo evolutivo seja muito mais rápido do que do nosso. Falando nisso, ainda tem 2 Pokémon de Kanto que eu quero comentar aqui. Eevee e Porygon. Ambos têm em si aspectos interessantes para esse tópico, sendo 2 Pokémon que têm passaportes duvidosos. Porygon, por ser um Pokémon criado manualmente, não necessariamente tem uma origem no mundo Pokémon, sendo o primeiro Digimon daqui. Enquanto Eevee, levando em consideração o tema de Kanto como região que a gente explicou aqui em alguns vídeos diferentes, ele também pode ter sido criado por alguém manualmente. Só que tem uma coisa que complica essa ideia agora. Os Eevees eles também são encontráveis em outra região. Claro, tem aquele aspecto que eu já comentei. Algumas coisas ultrapassam a ideia original. Às vezes a gameplay é mais importante do que a lore de origem de um Pokémon, mudando canonicamente a lógica dos jogos e dos Pokémon em si. Mas tudo bem. Isso não me magoa tanto. Afinal, se feito corretamente, esse retcon, essa retroativamente consertando, pode deixar tudo ainda melhor. Então vamos ver alguns que deram uma casa original a um Pokémon que antigamente não tinha uma casa. Vamos olhar aqui para a situação. O Eevee pode ser original de Kalos, sendo essa a primeira região onde ele é encontrável selvagem. Isso faz até sentido agora, já que essa região é a primeira a apresentar Sylveon, uma evolução que o Eevee não teve em nenhum ambiente diferente do seu original. Esse retcon funciona. Dessa mesma forma, podemos olhar para Kalos como o ambiente natural também dos Mr. Mime, já que lá temos a primeira vez que o encontramos selvagem sem ser um local especial para isso, e em Kalos é a Reflection Cave. Talvez uma forma literal, a região em si pode ter sido o ambiente nativo de alguns Pokémon que nós conhecemos em Kanto. Talvez em Legend dizer, a gente veja os 3 iniciais de Kanto, de novo, dessa vez no seu habitat natural. Mas voltando para algo positivo, de Johto ainda falta pensar em Togepi, Tyrogue e Sudowoodo. Togepi e Sudowoodo são possivelmente Pokémon de Sinnoh. A proximidade das 2 regiões é canonicamente comentada com as Sinnoh Ruins, então suas aparições em Johto limitadas fazem sentido. Alguns poucos migraram para aqui. Sudowoodo veio andando, enquanto Togepi pode ser um Pokémon que estava perto de ser extinto e foi cuidado em Johto pelo Mestre dos Ovos. Com isso, ainda falta Tyrogue, que o único lugar até agora que o Pokémon é encontrável selvagem é em Galar, assim como as suas evoluções. O que isso quer dizer? Eu não sei. Pode ser que eles sejam daqui, assim como também ainda não temos a origem verdadeira desses 4. Ainda temos uma geração aí para completar um arco completo de Pokémon. Agora, além desses, temos alguns Pokémon de outras gerações. Em Hoenn nós temos Beldum, que de verdade é o mais fácil, já que o único lugar capturável do Pokémon que não é uma cratera onde cai um meteoro é no Monte Lanakila de Alola, fazendo do Pokémon provavelmente originário de lá. Isso é importante mencionar, porque pra mim é o mesmo motivo ao qual Solrock, Lunatone e Deoxys não são Pokémon de Hoenn. Mas isso entra naquele tópico do Gible, de como a Pokédex menciona que ele não é dali, esses aqui são todos mencionados de virem de fora pela Pokédex, isso fica para outro vídeo. Seguindo, próximas gerações, em Sinnoh nós vimos Riolu, que é capturável na Caverna do Desafio em Unova, na rota pré-Victory Road de Kalos e na rota pré-Battle Tree em Alola, todos locais de combate e desafio, funcionando tematicamente com Pokémon. Então, qual dos 3 ele veio? Esse aqui eu vou deixar pra vocês decidirem, porque todos os 3 funcionam tematicamente com Pokémon. Então briguem, que nem ele faria. E pra finalizar, em Unova nós temos 2, como Zorua e Larvesta, sofrendo até do mesmo destino. Ambos sendo encontrados selvagem na Ultra Timeline em Alola, além da Mega Timeline em Hoenn.
sendo basicamente Pokémon de timelines alternativas. Mas além disso, ambos também aparecem em Galar e Paldea. Então, opções para todos esses Pokémon. Com isso, nós temos os Pokémon comuns já explicados. Os iniciais em si ainda são um tópico de discussão que o Legends EA, que nem eu mencionei, vai tirar algumas dúvidas sobre a real origem da região de cada um deles. Porque se aparecerem os iniciais de Kalos Selvagem no Legends EA, talvez seja uma canonização de que todos eles são Pokémon que agora estão próximos da extinção daquela região. A gente vai ter que ver. Além de que Enamoros, já que a gente falou de Legends, ele trouxe algo interessante pra falar sobre lendários. Pra esse vídeo fósseis, Pokémons artificiais também são uma coisa. Mas todos esses já têm o seu vídeo próprio aqui no canal. Se quiser saber mais sobre cada um deles, estão todos aqui os vídeos na tela, é só você clicar em alguns deles.